queridos, tudo bem? Eu sou a pastora Virgínia Arruda e hoje eu estou aqui para compartilhar com você um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Mas antes, eu quero ler contigo um salmo que eu amo muito, é o Salmo 27. No versículo 1 diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército me cerque, não terei medo. Ainda que os inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, e Ele me guardará no seu templo. Me colocará em segurança no alto de uma rocha. Vamos orar antes de eu começar a compartilhar com você? Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, que o Senhor me traga a lembrança tudo que Tu tens feito na minha vida, para que eu possa compartilhar com essa pessoa que me assiste os Teus benefícios, o Teu amor e o Teu cuidado para comigo, em nome de Jesus. Queridos, eu praticamente me criei na igreja evangélica. Aos 8 anos de idade eu aceitei Jesus, e aos 12 anos eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Eu fui criada por uma outra família que era evangélica, mas aos 15 anos eu senti uma revolta porque eu era adotada, porque eu não tinha meu pai perto, meus irmãos, e eu quis dar uma volta no mundo. E perto de fazer 16 anos eu fiquei grávida. Foi uma gravidez, não vou dizer indesejada, mas que eu nem sabia o que era. O pai do meu filho comprou remédio para que eu abortasse aquela criança e eu não quis abortar. Mas depois que o meu filho nasceu, eu estava na presença de Deus, já continuei a frequentar a igreja. Mas aos 8 meses de idade do meu filho, ele foi arrancado de mim. E aquilo me causou uma revolta, uma angústia tão grande. Eu comecei a dizer que Deus não se importava comigo, que ninguém me amava. Então eu entrei no mundo da prostituição. Comecei a me prostituir de tudo quanto era a maneira que eu conseguia. E aos 18 anos de idade, eu consegui ser diretora, dona de uma casa de massagem com 19 pessoas. Ali, um dia um amigo me chamou, ele ia viajar, e ele disse que tinha um presente para me dar. Eu achava que ele ia me dar alguma coisa de valor. E ali ele me deu um bolo, mais ou menos assim, e disse: é o presente que eu tenho para você. Eu desenrolei aquele negócio, era branco, eu não sabia o que era. Eu perguntei: o que é isso que você está me dando? Ele disse: é cocaína, eu vou viajar e não posso embarcar com isso. E aí ele esquentou o prato, preparou tudo, e eu cheirei a primeira carreira de pó da minha vida. Eu fui para casa e eu cheirava, e eu nunca tinha fumado, e eu queria fumar um cigarro. E ali, depois que aquela bola de pó acabou, eu corri para procurar uma boca de fumo para comprar mais. E ali eu conheci vários traficantes, e fiquei viciada. E de imediato eu chamei o pai de santo lá na casa de massagem onde eu era dona. Eu queria fazer um pacto com o diabo. Eu disse para ele que se ele me desse o que eu quisesse, ele poderia fazer o que quisesse comigo. E daí começaram os piores anos da minha vida. Depois que eu fiz aquele pacto, os demônios, eles começaram a me atormentar com vozes. Eu via vultos, eu tinha depressão, eu virei uma pessoa bipolar de uma hora para outra, do nada. Eu estava boa, de repente eu sentia raiva, eu manifestava. Até que um dia, um dos traficantes do bairro me ameaçou de morte.
E aquele homem chegou no portão da minha casa com um facão desse tamanho. Ele disse: hoje eu vou matar você. E ele pegou o portão e começou a sacudir com aquele facão na mão. Eu só me lembro que eu disse: Jesus, não deixe eu morrer agora. E aquele homem sacudiu o portão por diversas vezes. E depois ele desceu das escadas e não voltou mais. Naquela manhã era domingo. E Satanás havia me dito que ia me matar. Todas as pessoas da casa de massagem haviam ido embora. Não tinha ninguém naquele dia, eu achei estranho. Mas tudo estava planejado para a minha morte. Só que a Bíblia fala que quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra. E eu quero dar uma pausa aqui e dizer para você que me assiste. Você que está dentro do presídio porque você traficou, matou, roubou. Você está aí por um projeto de Deus na tua vida. E se Deus tem um plano para você, você não vai morrer antes que a promessa se cumpra. Dali eu fui para a casa da minha mãe, que era evangélica, ela era cristã, é ainda hoje. Mas a minha mãe, ela me pressionava para me ser crente. Eu dizia que eu não queria mais ser crente. E ela me mandou escolher: ou a igreja e fica na minha casa, ou se você não quiser ser crente, vai embora daqui. Eu disse: eu prefiro ir embora do que ser crente. E eu fui para a rua. Eu dormi algumas noites na rua, até encontrar alguém que pagasse para mim um pensionato. Dali eu já conhecia muita coisa da vida, então, para mim pagar o pensionato e me manter e comer, eu precisava me prostituir para que eu pudesse alcançar aquilo. E as coisas foram evoluindo de uma maneira terrível na minha vida, a ponto de eu não saber mais nem o que era certo e o que era errado, porque para mim tudo era certo. Chegou uma época que eu me sentia tão só, tão desvalorizada, que eu disse: agora eu faço mais um pacto com o diabo. E se ele não me der riqueza e tudo que eu quero, eu nem acredito mais em Deus e nem acredito em diabo. Eu fiz um pacto com as trevas. Nesse pacto eu pedi fama. E eu disse que eu queria ser rica, queria dinheiro. Eu comecei a viajar para a Europa. Eu comecei a andar em carros de luxo, a comprar os perfumes que eu queria, ter tudo que eu queria. A única coisa que eu desejava com toda a minha alma e não alcançava era a felicidade. E eu tinha um medo terrível de ficar só. Porque os namorados não aguentavam ficar perto de mim, porque eu era insuportável, eu era bipolar. As amizades não me aguentavam, eu me isolava das pessoas, porque tanto a cocaína como os espíritos imundos faziam isso comigo. Eu fui viver uma vida de solidão, depressão, a ponto de ficar louca. Por diversos psiquiatras que eu passei, eles disseram que o meu final ia ser numa casa de internação para doidos. Porque no estado que eu vivia, eu não podia mais viver no meio das pessoas. E os psiquiatras falavam comigo e eu ria deles. Os psicólogos me abandonavam no meio das terapias, do tratamento, porque diziam que não podiam lidar comigo, não aguentavam. Por diversas vezes eu saía correndo, sem roupa, no meio da rua, porque enquanto eu estava em casa, os demônios, eles apareciam, se materializavam, me batiam, me rasgavam, me torturavam e diziam que iam me matar. Eu me lembro que um dia eu estava com a moça que morava comigo no prédio, e nós estávamos na sala, e durante toda a noite, eu havia passado a noite cheirando cocaína. De repente, no banheiro, começou um barulho terrível. Nós corremos para ver o que era. Eram moscas farejeiras, como se fosse um enxame de abelha, e elas preencheram todo aquele banheiro e se transformaram em um homem. E quando elas se transformaram, era Beelzebul. E ele disse: eu sou um dos demônios mais fortes que existe. E eu vim dizer para você que eu vou destruir a tua vida. Eu fiquei tão assustada, que eu saí correndo, desesperada. E durante todo o dia todo, aquelas moscas permaneceram no banheiro da minha casa. Depois de algum tempo eu mudei. Eu fui morar em um apartamento. Na época eu já estava
estava ganhando muito dinheiro, eu tinha contratos da Europa, eu cantava na noite. Eu já estava ganhando bastante dinheiro, meu apartamento era de frente para o mar. E algumas pessoas diziam que o apartamento que eu morava era mal assombrado, porque nesse apartamento um rapaz havia se matado enforcado. Mas eu não tinha medo de nada. Eu havia sido violentada quando pequena diversas vezes. Eu havia sido afrontada, haviam tirado meu filho de mim, eu era usuária, eu me envolvia com todo tipo de gente. Para mim eu não tinha medo de nada. E quando eu cheguei nesse apartamento, eu tive as piores experiências da minha vida. Satanás, ele começou a aparecer para mim, pessoalmente, como uma pessoa conversa com outra. E ele mantinha relações sexuais comigo. E ele dizia que eu era a esposa dele. E que eu ia dar a luz ao filho dele. Isso foi gerando tormento na minha cabeça. Até que, por diversas noites, ele sentava na cama, conversava comigo, me machucava, me rasgava, me furava. E eu ia ficando cada vez mais louca. Uma noite ele me fez uma proposta. A partir de hoje, você vai jogar cartas comigo. E de acordo com o naipe que der no jogo, eu vou machucar ou não você. Queridos, eu vivi as piores épocas da minha vida. Eu era rasgada, açoitada, violentada por demônios. E algumas pessoas acham que isso não existe, isso é possessão demoníaca. Satanás faz isso quando nós abrimos brecha para ele. E uma certa noite, eu engravidei. De repente, tudo na minha vida aconteceu em uma noite. Eu engravidei e eu dei à luz a uma criança. Quando eu estava perto de dar à luz, vieram 3 homens encapuzados da sala para o meu quarto. E eles fizeram o parto. E eles levantaram a criança para mim e disseram: você é a mãe do anticristo. E aquilo me causou um medo terrível. Eu sempre tive muito temor a Deus. Naquele dia eu disse para o Senhor, eu não acredito que depois de todas as promessas que o Senhor me fez, esse foi o final que eu cheguei. E eu passei uma semana com aquilo na minha mente, atormentada. E todas as noites os demônios vinham me perturbar, me rasgar, o sangue ficava coalhado, talhado no meu corpo. E as moscas varejeiras sempre apareciam como sinal de terror na minha vida. Eu cheguei ao ponto de não usar vermelho. Gosto de vermelho ainda hoje. Porque toda vez que eu colocava vermelho, para mim eu estava vendo o sangue escorrer. E toda vez que eu usava preto, eu via o espírito da morte. Mas eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a me lembrar que a Bíblia fala que o Senhor dá ordem aos anjos dele a respeito daqueles que temem ao Senhor e os livra. Então Deus começou a me dar estratégia. E um dos salmos que eu lia sempre, quando isso acontecia comigo, era o Salmo 119. Um dia eu me sentei na cama e eu li o Salmo 119, e eu comi ele, eu mastiguei. E cada palavra escrita no Salmo 119 eu proferia para a minha vida. Eu lia, mas eu trazia para a minha alma. E enquanto eu lia, eu via que Deus estava tratando comigo. Ele ia me libertando, Ele ia cuidando de mim. Um dia o Espírito Santo falou comigo e disse: todas as vezes que Satanás afrontar você, você vai cantar esse hino da harpa. E o hino dizia o seguinte: na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. E eu comecei a louvar esse louvor todas as vezes que eu via os demônios se aproximando de mim. E eu via que aquilo ia se afastando da minha vida. Quanto mais eu cantava, quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu via que as trevas se afastavam. Satanás usava uma estratégia para entrar no meu corpo. Tudo que eu escutava as pessoas pronunciar, eu escrevia na minha pele. Com a ponta dos dedos eu escrevia tudo que eu escutava, fosse bom ou não. E uma vez, eu fui para o banheiro na frente do espelho, e Jesus falou comigo, Ele disse: nunca mais você vai escrever essas coisas diabólicas no seu corpo,
Porque enquanto eu escrevia no reino espiritual, eu estava decretando na minha vida. E Jesus escreveu na minha testa: Filha do Deus Altíssimo. E eu me lembro como se fosse hoje. Uma gota de sangue foi colocada na minha testa e com ele escrito: Filha do Deus Altíssimo. E olhando no espelho eu disse: Jesus, tu ainda não me esqueceu. Depois de passar alguns tempos, eu tive várias e várias experiências. Eu morri várias vezes, eu tomei veneno para morrer, 6 vezes eu morri. Mas uma certa noite, eu estava sentada na minha cama, por volta de 8, 8h30 da noite, eu já tinha cheirado todas. Satanás se aproxima e se assenta à beira da minha cama e ele fala o seguinte: eu quero que você dê uma olhada em tudo que eu dei para você. Você pediu dinheiro, eu te dei. Você pediu viagem para a Europa, eu te dei. Você pediu fama, eu te dei. Você pediu homens, eu te dei. Agora, você tem uma semana para aproveitar tudo isso. Eu vou matar você. Quando eu escutei aquilo, eu tremi na presença de Deus e eu chorei como eu nunca chorei na minha vida. E de joelhos eu disse para Deus: se o Senhor tem um plano na minha vida, eu quero que tu me prove quem tem mais poder, se é o Senhor ou o diabo. Passaram-se 3 dias, a angústia, eu sem comer, só chorava. No 3º dia eu fui à boca de fumo, comprei 5 G de pó e voltei para casa. Ao voltar, eu dispensei minha secretária, mandei ela embora e fui para o quarto preparar a droga. Antes que eu cheirasse, eu liguei a televisão da sala no canal evangélico. E quando eu preparava a droga e peguei o canudo para cheirar a primeira carreira, a televisão aumentou sozinha. Como se alguém colocasse 2 caixas de som enormes no meu quarto. E as paredes tremiam. E a janela de vidro que ficava de frente para o mar, ela se escancarou e começou a balançar. E ao som daquele vento, uma voz disse para mim: escute o que diz o refrão dessa música, porque é exatamente isso que eu vou fazer na sua vida. Caída no chão de joelhos, eu já estava aos prantos. E eu escutei a música que dizia: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Essa música você conhece? Ali eu adormeci e eu fiquei adormecida durante um bom tempo. Depois eu estava caída no chão e ali eu fui adormecendo. De repente o espírito sai do meu corpo e eu atravessei a parede e eu me vi, parecia praia, era só terra, uma areia branquinha, mas não tinha mar. E eu chorava desesperadamente. Eu sabia que tinha morrido. Mas de repente, uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e diz assim: olha para a tua frente. Quando eu olhei para a minha frente, eu vi 3 pessoas. Elas estavam longe, mas a roupa delas brilhava, que me chamava a atenção. E eu olhei para a minha roupa, estava toda suja. Eu olhei para os meus pés, estavam sujos, minhas unhas sujas. Eu perguntei para aquela pessoa, eu disse: por que a roupa delas está tão limpa e a minha está tão suja? E aquela pessoa do meu lado esquerdo disse: porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Uma segunda pessoa toca no meu ombro direito e diz assim: olha para o céu. E quando eu olhei para o céu, ele se partiu em 2 bandas. E no meio ficou só uma grande escuridão. Mas de repente, uma bola de fogo começou a se formar no meio da escuridão. E ela foi crescendo, crescendo, a ponto de eu não conseguir mais olhar para ela. Depois a pessoa do meu lado esquerdo disse: olha para frente de novo. Quando eu olhei, aquelas 3 pessoas se multiplicaram em milhares e milhares de pessoas. E elas estavam vindo em minha direção, mas eu andava de ré, eu recuava.
E eu disse, por que eles estão vindo e eu não posso me misturar com eles? Eu estou voltando. E a pessoa me disse, porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Naquela hora, eu caí na real, sabe? Eu disse, Jesus está voltando. Eu aprendi isso a minha infância inteira. Mas eu não o aceitei como meu Salvador. E eu vou para o inferno. Quando eu falei isso, a pessoa do meu lado direito disse, olha para o céu de novo. Aquela bola de fogo estava imensa. E ao redor dela existiam vários seres com roupas reluzentes e instrumentos musicais que eu nunca vi aqui na terra. E eles começaram a tocar. E quando eles tocavam, eu gritava, eu chorava, eu esperneava e eu dizia, Deus, eu sei que Jesus está voltando. Mas me dê mais uma chance, Senhor, para me confessá-lo como meu Salvador, porque eu não quero ir para o inferno. Quando eu disse isso, eu ouvi uma gargalhada e uma mão negra pegou pela minha cintura e me levou para o abismo. Eu vi tudo escuro e eu gritei, Jesus, me ajuda! E de novo eu voltei para aquela visão. E eu disse, Senhor, se o Senhor me ama de verdade, me dê mais uma chance para fazer a tua vontade na minha vida. Quando eu disse isso, aquela música tocada lá em cima, ela começou a descer para a terra como uma fumaça sobre aqueles que estavam na minha frente. E a fumaça branca subia e descia. E a música dizia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Eu disse, eu conheço essa música. Deixe eu cantar também, Jesus. De novo eu ouvi, você não pode cantar, porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Queridos, eu disse, Deus, as tuas promessas não foram cumpridas na minha vida. Porque eu desobedeci ao Senhor. E Jesus voltou. E eu vou para o inferno. E eu me joguei no chão e comecei a chorar. Mas nesse momento já haviam se passado 3 horas e 58 minutos. E eu voltei para o meu corpo, lá para o meu apartamento. Só que quando eu voltei, eu estava caída no chão, adormecida. E eu vi que tinha alguém perto de mim, eu não estava só. De repente eu pude observar que aqueles 2 anjos que estavam na visão comigo estavam ali. E um deles pega pelos meus cotovelos, me assenta sobre os meus joelhos e fala, hoje Deus quebra o laço de morte do diabo contra a tua vida. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a sua palavra. Muitos vão te julgar pela aparência. Muitos não vão te dar atenção. Mas prega a palavra de Deus, porque aquele que ousar tocar em ti, é em Deus que está tocando. Mas o Senhor tem uma coisa para te dizer. É a última chance que Deus te dá. Eu escutei isso do Senhor. Quando eu escutei, eu tentei abrir os meus olhos, eles estavam pesados. Mas ali eu consegui me ajoelhar e eu comecei a chorar. E eu agradeci a Deus, porque Ele me deu mais uma oportunidade, a última da minha vida. Quando eu consegui levantar, eu peguei toda a cocaína, todos os remédios controlados que eu tomava, joguei tudo no vaso sanitário e dei descarga. Já fazem 11 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu sei que eu não posso desviar o meu pé. Essa é só uma parte do meu testemunho para você ver o que Deus é capaz de fazer. Eu sei que você que está me vendo agora pode pensar, mas Deus ainda faz isso? Se Ele não fizesse, Ele não tinha feito por mim. Deus quer fazer por você também. Mas da mesma maneira que eu abracei a oportunidade de Deus, você também precisa abraçar. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, cear com ele e ele comigo. Ainda existe esperança para você. Eu tinha 3 pactos com o diabo, envolvida com lesbianismo, tomei 8 psicotrópicos por dia, depressão, síndrome do pânico, 6 tentativas de suicídio. Mas eu estou aqui hoje, ganhando almas para o reino de Deus e dizendo para você: Jesus Cristo salva, cura, liberta e tem um plano na sua vida. Aceita Jesus, porque Ele te ama da maneira que você é. Jesus ama o pecador, Ele só não suporta o pecado. Existe um plano de Deus para a tua vida. Se você quiser aceitar Jesus agora, feche os teus olhos, vamos orar comigo. Diga: Senhor, hoje eu te confesso como o único suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a fazer a tua vontade. Deus, que essa pessoa esteja embaixo da tua mão, que tu possa guardá-la, protegê-la, sustentá-la e escrever o nome dela no livro da vida. Amém. Se você quiser conhecer o nosso ministério, nós estamos na Avenida dos Raicó, 1673, no Alecrim, no Rio Grande do Norte, Natal. Você é nosso convidado. Se você quer nos levar para dar esse testemunho na sua igreja, você vai entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp, 084 99659 2432, falar com a nossa assessoria. Vai ser um prazer estar com você. Deus te abençoe. Até a próxima.